Características do cabeamento de cobre. As redes usam o meio físico de cobre por ser barato, fácil de instalar e ter baixa resistência à corrente elétrica. Entretanto, ela é limitada pela distância e interferência de sinal. Os dados são transmitidos por cabos de cobre como pulsos elétricos. Um detector na interface de rede de um dispositivo destino tem que receber um sinal que poderá ser decodificado com êxito para corresponder ao sinal enviado. No entanto, quanto mais o sinal viaja, mais se deteriora. Isso se chama atenuação de sinal. Por isso, todas as mídias de cobre devem seguir limitações de distância rigorosas, conforme especificado nos padrões de orientação. A temporização e a voltagem dos pulsos elétricos também são suscetíveis à interferência de duas fontes. Interferência eletromagnética. M. Ou interferência de radiofrequência. RFI. Os sinais de M e RFI podem distorcer e corromper os sinais de dados transportados pelas mídias de cobre. Possíveis fontes de M e RFI são dispositivos de ondas de rádio e eletromagnéticos, como luzes fluorescentes ou motores elétricos. Crosstalk, diafonia. Crosstalk é um distúrbio causado pelos campos elétricos ou magnéticos de um sinal em um cabo para o sinal em um cabo adjacente. Nos circuitos de telefone, o crosstalk pode fazer com que parte de outra conversa de voz de um circuito adjacente seja ouvida, linha cruzada. Especificamente, quando uma corrente elétrica flui através de um cabo, ela cria um pequeno campo magnético circular ao redor do cabo, que pode ser captado por um cabo adjacente. A figura mostra como a transmissão de dados pode ser afetada pela interferência. Para contrabalançar os efeitos negativos da M e da RFI, alguns tipos de cabos de cobre têm proteção metálica e exigem conexões devidamente aterradas. Para contrabalançar os efeitos negativos do crosstalk, alguns tipos de cabos de cobre têm pares de cabos de circuitos opostos juntos, o que efetivamente cancela o crosstalk. A susceptibilidade dos cabos de cobre ao ruído elétrico também pode ser limitada por seleção do tipo ou categoria de cabo mais adequado para um determinado ambiente de rede. Elaboração de uma infraestrutura de cabos para evitar fontes conhecidas e potenciais de interferência na estrutura do prédio. Uso de técnicas de cabeamento que incluam a correta manipulação e conexão dos cabos. Esta animação mostra vários gráficos de sinal. Eles incluem um sinal digital puro, uma interferência, uma combinação dos dois e o sinal que será lido pelo computador. O computador lê um sinal que consiste em uma combinação do sinal digital puro original e da interferência. Mídia de cobre. Há três tipos principais de mídias de cobre usadas em redes: par trançado não blindado, UTP. Par trançado blindado, STP. Coaxial. Esses cabos são usados para interconectar nós em dispositivos de LAN e infraestrutura, como switches, roteadores e access points sem fio. Cada tipo de conexão e os dispositivos correspondentes têm requisitos de cabeamento estipulados pelos padrões da camada física.
Padrões de camada física diferentes especificam o uso de conectores diferentes. Esses padrões especificam as dimensões mecânicas dos conectores e as propriedades elétricas de cada tipo. Os meios físicos de rede usam conectores e plugs modulares para proporcionar conexão e desconexão fáceis. Além disso, um único tipo de conector físico pode ser utilizado para diversos tipos de conexões. Por exemplo, o conector RJ45 é amplamente usado nas LANs com um tipo de meio físico e em algumas WANs com outro tipo. A figura mostra 3 imagens de cabos. Um de UTP com 4 pares de fios trançados. Um de STP com os mesmos 4 pares de fios trançados e um revestimento ou blindagem. E um cabo coaxial que é um único fio de cobre dentro de um material isolante envolvido por blindagem. Par trançado não blindado. O cabeamento de par trançado não blindado, UTP, é o meio físico de rede mais comum. O cabeamento UTP, terminado com conectores RJ45, é usado para interconexão de hosts de rede com dispositivos de rede intermediários, como switches e roteadores. Nas LANs, o cabo UTP consiste em 4 pares de cabos codificados por cores que foram trançados e depois colocados em uma capa plástica flexível que protege contra danos físicos menores. O processo de trançar cabos ajuda na proteção contra a interferência de sinais de outros cabos. Conforme visto na figura, os códigos de cores identificam os pares e cabos individuais e ajudam na terminação do cabo. A figura mostra um diagrama ampliado do cabo UTP. Há legendas para o revestimento, que protege os fios. Uma para o par trançado, que protege contra crosstalk. E outra para os pares trançados, mostrando que eles são revestidos com isolamento plástico. Os fios individuais são codificados por cor. Cabo de par trançado blindado. O par trançado blindado, STP, oferece maior proteção contra ruído do que o cabeamento UTP. No entanto, em comparação com o cabo UTP, o cabo STP é significativamente mais caro e de difícil instalação. Assim como o cabo UTP, o STP usa um conector RJ45. Os cabos STP combinam as técnicas de blindagem para contrabalançar a M e a RFI, e são trançados para conter o crosstalk. Para aproveitar totalmente a blindagem, os cabos STP são terminados com conectores de dados STP blindados especiais. Se o cabo não estiver devidamente aterrado, a blindagem poderá atuar como uma antena e captar sinais indesejados. O cabo STP mostrado usa 4 pares de cabo, envolvidos em blindagens, que são colocados em uma proteção ou revestimento geral metálico. A figura mostra um diagrama ampliado do cabo STP. Esta figura mostra a blindagem de folha metálica em torno de cada par de fios, bem como a blindagem trançada em torno de todos os pares trançados individuais. Cabo coaxial.
O cabo coaxial, ou coax para abreviar, recebeu seu nome porque tem dois condutores que compartilham o mesmo eixo. Conforme mostrado na figura, o cabo coaxial consiste em um condutor de cobre usado para transmitir os sinais elétricos. Uma camada de isolamento plástico flexível em volta de um condutor de cobre. O material de isolamento é envolvido em uma malha de cobre com tecido. Ou uma folha metálica, que atua como o segundo cabo no circuito e uma proteção para o condutor interno. Essa segunda camada, ou blindagem, também reduz a quantidade de interferência eletromagnética externa. Todo o cabo é coberto com um revestimento para evitar danos físicos menores. Há tipos diferentes de conectores utilizados com o cabo coax. Embora o cabo UTP tenha basicamente substituído o cabo coaxial nas instalações modernas de Ethernet, o design do cabo coaxial é usado em instalações sem fio. Cabos coaxiais ligam antenas a dispositivos sem fio. O cabo coaxial transporta a energia de radiofrequência, RF, entre as antenas e o equipamento de rádio. Instalações de internet a cabo. Os provedores de serviços a cabo fornecem conectividade com a internet para seus clientes, substituindo parte dos cabos coaxiais e dos elementos de amplificação por cabos de fibra óptica. No entanto, o cabeamento dentro das instalações do cliente ainda é coaxial. A figura mostra um diagrama ampliado do cabo coaxial. A figura mostra o núcleo de cobre interno e cercado por isolamento de plástico e, em seguida, pela blindagem trançada e pelo revestimento. Segurança das mídias de cobre. Todos os três tipos de mídia de cobre são suscetíveis a incêndios e choque elétricos. O risco de incêndio existe porque o isolamento do cabo e as proteções podem ser inflamáveis ou produzir fumaça tóxica quando aquecidos ou queimados. Os responsáveis pelo prédio ou pela empresa devem estipular os padrões de segurança relacionados ao cabeamento e às instalações de hardware. O choque elétrico é um problema em potencial porque os fios de cobre podem conduzir eletricidade de maneira indesejada. Isso pode sujeitar as pessoas e os equipamentos a choques elétricos. Por exemplo, um dispositivo de rede com defeito pode conduzir correntes para o chassi de outros dispositivos de rede. Além disso, o cabeamento de rede pode apresentar níveis de voltagem indesejados quando utilizado para conectar dispositivos com fontes de energia de diferentes potenciais de terra. Essas situações são possíveis quando o cabeamento de cobre é usado para conectar redes em prédios diferentes ou andares separados que usam instalações elétricas distintas. Finalmente, o cabeamento de cobre pode conduzir voltagens provocadas por raios que caiam nos dispositivos de rede. O resultado das voltagens e correntes indesejadas incluem danos aos dispositivos de rede e aos computadores conectados ou acidentes com o pessoal. É importante que o cabeamento de cobre seja instalado de forma adequada e de acordo com as especificações relevantes e com as normas do prédio, para evitar possíveis prejuízos e acidentes. A figura exibe as práticas corretas de cabeamento que ajudam a evitar possíveis incêndios e choques elétricos. A figura mostra 4 imagens.
Uma de um funcionário em um closet com painéis elétricos e painéis de rede. Uma parte frontal de um switch com os cabos corretamente conectados. Um dos dois trabalhadores inspecionando o equipamento de rede e cabeamento. Por fim, uma de um painel elétrico mostrando um disjuntor e as luzes indicadoras para aterramento e proteção.